de produzir os frutos necessários para o crescimento do reino de Deus. Efésios capítulo 5, versos 8 a 14. Diz assim a palavra do nosso Deus: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir-se é atrás, né, para lembrar do contexto e até para que a gente estabeleça isso como um princípio para todas as nossas leituras bíblicas. A gente precisa interpretar cada texto dentro do seu contexto. A gente precisa ler a Bíblia e fazer esse trabalho, né, como que de voltar no tempo, né, de lembrar quem é o autor, qual era o momento que ele estava vivendo na história, para que a gente possa entender como aquela mensagem deveria alcançar as pessoas que estavam vivendo naquele momento junto com o autor, para que então, a partir daí, entendendo aquilo que o texto de fato diz, a gente aplicar as verdades dele aos nossos dias. O contexto desse texto é o apelo que Paulo faz aos crentes da igreja de Éfeso para que vivessem uma vida santa, vida que não só os diferenciasse daqueles que sem Cristo viviam mergulhados em toda a imoralidade e rebeldia. Essa era a realidade da população de Éfeso, mas que também os transformasse em seguidores de Cristo. Então a ideia é: vocês precisam entender o que Cristo de fato quer de vocês. Vocês já entenderam que Ele é o Salvador, vocês já entenderam que precisam da salvação e já confessaram Jesus como Salvador. Mas agora vocês precisam entender qual é o padrão de vida que Jesus quer de vocês, para que vivendo assim vocês não só desfrutem da santidade, mas que pelo testemunho de vocês possam fazer com que aqueles que ainda estão nas trevas sejam transportados para o reino da luz. Então, quando pensamos em santificação, nós pensamos primeiro em ajustarmos a nossa vida conforme aquilo que Deus espera de nós, para que o nosso viver alegre o coração de Deus. E segundo, para que essa vida transformada, ela crie um impacto na sociedade, para que as pessoas se sintam desconfortáveis. Aquilo me fazia entender que tinha alguma coisa que precisava ajustar em mim. E eu ouvia falar de um Deus que eu não conhecia, mas que eu entendia que era alguém bom, e que as coisas que eu fazia, a maneira como eu vivia, não estavam exatamente ajustadas com aquilo que Deus queria.
Alguém vivendo uma vida santa e falando sobre um Deus santo produziu um desconforto em mim. A nossa santificação produz o desconforto necessário para que algumas pessoas que estão lá fora comecem a repensar a vida delas e voltem seus corações para Jesus. Deus espera a nossa santificação. No estudo passado, da última quarta-feira, nós vimos o primeiro dos 4 novos argumentos, né? Paulo inicia agora uma nova série de argumentos que deveriam convencer aqueles crentes da importância da santificação. Então, semana passada nós falamos sobre a certeza solene do julgamento. O Deus que é amor, ele também julga. Há um tempo em que Deus chamará todos à sua presença. Aqueles que não creem, o juízo da condenação. Aqueles que creem, o juízo das boas obras. Aquilo que eu fiz, eu vou ter que prestar contas a Deus daquilo que Ele confiou nas minhas mãos. Então, Paulo chama atenção, é necessário santificar-se, porque um dia todos nós estaremos diante de Deus. Hoje nós veremos o segundo argumento, que é exatamente o fruto da luz. Paulo vai falar sobre o fruto da luz. Eu preciso viver na luz, eu preciso me comprometer com essa luz e produzir frutos segundo essa luz. E para que isso aconteça, eu preciso viver uma vida santa. Muito bem, vamos falar então sobre o simbolismo dessa luz. Paulo chama a atenção, ele vai falar o tempo todo sobre essa questão da luz, né? De caminhar para a luz, de viver a luz. Deus é luz. A luz, como símbolo na Bíblia, ela vai sempre apontar para a pessoa de Deus e para aquilo que é bom e perfeito. Então, quando a Bíblia fala sobre luz, ela está falando sobre perfeição. Caminhar para a luz é caminhar para o que é perfeito. Quando o apóstolo João escreve, lá na primeira carta, né, de João, ele escreve a respeito de Deus, 1 João capítulo 1, versículo 5, ele vai apresentar Deus como sendo a própria luz. O texto diz, e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e nele não há trevas nenhuma. Ou seja, se a luz aponta para aquilo que é bom, e as trevas para aquilo que é ruim, Deus é luz, não há nada de ruim em Deus, tudo em Deus é bom e é perfeito. E no Evangelho de João, Jesus é apresentado como a luz que ilumina a alma. Evangelho de João capítulo 1, versículo 9, o texto diz, pois a verdadeira luz que alumia todo homem estava chegando ao mundo. Aquele que estava com Deus e que era o próprio Deus, aquele que criou todas as coisas, ele também é a luz que veio ao mundo para iluminar os homens. E em João capítulo 8, versículo 12, o texto diz, então Jesus tornou a falar-lhes dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue, de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, quando a Bíblia fala sobre luz, ela fala sobre a perfeição, ela fala sobre a bondade, fala sobre tudo aquilo que é louvável, e a luz personifica o próprio Deus, o Deus em quem não há trevas nenhuma. Por outro lado, nós temos as trevas representando exatamente a ignorância, a falta de conhecimento, a imoralidade, a mentira, a injustiça, o erro e o mal. As trevas, portanto, definem a condição em que se encontra o pecador não arrependido. O homem sem Cristo está em trevas. Colossenses 1, verso 13. E que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então, antes de conhecer e de confessar Jesus como Salvador, estávamos em trevas. Agora estamos na luz, porque fomos transportados para o reino do seu Filho amado. Então, o pecador não arrependido se encontra em trevas, e livrá-lo dessa condição é o plano de Deus. João capítulo 12, verso 46, eu que sou a luz, vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim, não permaneça nas trevas. Então, quando a Bíblia nos apresenta
a figura, né, a ideia, o simbolismo da luz e das trevas, ela estará sempre falando sobre luz como sendo algo que nos remete a Deus e as características de Deus, o caráter de Deus, tudo aquilo que é bom, e trevas, tudo aquilo que foge de Deus, tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Então Paulo diz, olha, nós precisamos viver segundo essa realidade da luz. Éreis trevas, é o que ele diz. Antes vocês eram trevas. E aí é interessante essa expressão de Paulo, porque ele não diz que apenas nós estávamos nas trevas. Ele diz, vocês antes eram trevas. Efésios capítulo 4, verso 17 e 18, o texto diz, portanto digo isso e testifico no Senhor, para que não mais andeis como andam os gentios, na verdade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza dos seus corações. O coração do gentio, conforme Paulo diz, estava embrutecido, eles eram trevas, assim como nós, um dia, aqueles que demoraram um pouco mais, né, para se converter, conseguem mensurar melhor isso, né? Quanto mais cedo a gente encontra Jesus, menor é a percepção de quanto em trevas nós estávamos. É por isso que é tão bonito quando nós vemos uma criança iniciando já a sua caminhada de fé com Deus, de fé em Jesus Cristo, caminhando na igreja, já aprendendo desde cedo a desfrutar da comunhão com Deus. Essa criança, ela vai crescer, vai se tornar um adulto que não vai ter essa lembrança do quanto as trevas apertavam e corrompiam a sua vida. Mas quanto mais tempo a gente demora, mais a gente tem essa percepção. É por isso que as crianças, quando se decidem por Cristo, elas vêm à frente sorrindo. E normalmente o adulto vem chorando, porque ele vem lembrando de quanto tempo que ele perdeu, de quanto que doeu estar longe de Cristo naquele momento. Paulo diz, outrora vocês eram trevas, agora vocês são luz. E chama a atenção o fato de Paulo dizer que os crentes, eles não estavam nas trevas e agora estão na luz, né? Eles eram trevas e agora são luz. Então, isso chama a nossa atenção para o fato de que a questão principal não é o ambiente em que o ser humano está, mas sim a condição em que a sua alma está, corrompida ou redimida. Não é questão de estar na luz ou estar nas trevas, é ser luz ou ser trevas. Ou a minha alma está separada de Deus e ela é apenas trevas, tudo nela se inclina para o que é mal, ou ela está em Deus, redimida por Cristo, e então agora a luz brilha, e essa alma é luz, porque faz parte, está em comunhão com Deus, foi transformada. E aí então nós percebemos a dimensão desse chamado, dessa conclamação que Paulo faz aos crentes em Jesus Cristo. Vocês eram trevas, agora vocês são luz. Vocês estavam completamente corrompidos, agora vocês foram restaurados, foram transformados. E isso no Senhor, porque a luz é de Cristo, a luz não é nossa própria, mas Cristo agora está em nós. Por isso a luz está em nós. A luz brilha através de nós. E aí ele diz, bom, já que essa transformação aconteceu, já que agora a natureza de vocês é essa, aquilo que vocês buscam, aquilo que vocês produzem, aquilo que vocês falam, aquilo que vocês planejam, precisa ser luz. Andem como filhos da luz. Esse é o desafio. Se eu entendo que algo realmente mudou em mim, e isso só quem pode dizer é Deus, e cada pessoa individualmente, olhando para dentro de si, eu sei o que Deus mudou em mim, eu sei o que foi transformado em mim, eu sei a motivação que não havia e que agora há em mim, e eu sei a motivação que havia antes e agora não está mais aqui, eu sei,
Então eu sei que antes eu era trevas, agora eu sou luz. Cada um de nós sabe disso, se experimentou essa transformação. Então esse apelo é para nós. Vocês foram transformados, andem como filhos da luz. O crente não está apenas na luz, ele é luz porque ele é filho da luz. Faz parte da nossa natureza agora, nos identificarmos com o nosso Pai. Ele não está apenas na presença de Deus, ele é filho de Deus. Assim, da mesma forma que o filho se assemelha a seu pai, aquilo que caracteriza a luz de Deus e que alegra o coração de Deus, deve ser buscado e praticado por nós. O que alegra o meu pai? Eu preciso fazer. Isso precisa ir mudando o meu ser, isso precisa ir mudando meus desejos, meus sentimentos, precisa começar a produzir alegria em mim também. A vontade de Deus precisa me alegrar, mas isso vai partir de um compromisso. É muito importante que a gente sempre lembre disso, irmãos. Parece que a gente fica esperando que alguma coisa aconteça como num passe de mágicas. Eu tenho dito que os evangélicos, eles têm tornado essa caminhada cristã algo espiritualizado demais. A nossa vida, ela é espiritual, mas quando nós espiritualizamos demais, nós esperamos que aquilo que é a nossa parte seja feito por Deus. Então não existe vida religiosa e vida secular. Toda a nossa vida é uma só. Eu adoro a Deus aqui na igreja, adoro no meu trabalho, na minha escola, na minha comunidade. Eu sou crente em todos os lugares. Então tudo é espiritual. Mas o apelo bíblico aos crentes mostra que existe algo que só vai acontecer na minha vida se eu me disciplinar. Se eu não me disciplinar, não vai acontecer. Salvação é um milagre de Deus. Agora, eu quero viver uma vida de prazer, de alegria, fazendo a vontade de Deus. Eu preciso desinstalar hábitos ruins e preciso instalar hábitos bons. Eu estava conversando a respeito de uma pessoa que está, uma família na verdade, que está em tratamento. A família toda em tratamento, a mãe, o pai e o filho pequeno. Todo mundo com mau hábito instalado. E aí o mau hábito dos adultos desajusta a criança. E aí os adultos desajustados querem ajustar a criança e não conseguem, não tem jeito. Por quê? Porque hábitos ruins se instalaram e as pessoas têm prazer no hábito ruim. Por que tem prazer? Porque praticou tanto aquilo que a mente entendeu que aquilo é a maneira de viver. E aí, se o meu cérebro entender que eu devo dormir 2 da manhã e acordar às 11, ele vai fazer com que eu sinta prazer nisso, porque afinal de contas eu disse para ele que isso é o que tem que ser feito. E aí, eu não vou sentir sono 11 da noite, meia-noite, eu vou sentir sono 2 da manhã, e eu não vou estar acordado às 9, vou acordar às 11. Se eu quiser mudar isso agora, eu vou ter que ter um desprazer durante um tempo, me forçando a acordar mais cedo, até que o sono chegue mais cedo também, e aí eu ajusto. Aí depois que passar um tempo, aí o meu cérebro entende, bom, isso é o certo, e aí, bom, agora eu começo a ter prazer nisso. Com as coisas de Deus é a mesma coisa. Eu preciso ajustar o meu comportamento às coisas de Deus, para que depois eu comece a sentir prazer, né? Um hábito leva cerca de 3 semanas para ser instalado. Instalei o hábito, mas ainda não está confortável. Eu levo mais 3 semanas para começar a ter prazer naquilo. Por isso que tem essas campanhas aí de 40 dias, né? 40 dias de oração, 40 dias de comunhão. Aí a pessoa fala, mas que negócio é esse de 40 dias, né? Por que 40 dias? Não é à toa, a gente tem que entender isso. Existe uma razão. O nosso cérebro, nossa mente funciona assim, instalar hábitos. Paulo está dizendo, vocês precisam instalar novos hábitos. Hábitos que
identifiquem vocês com a luz, porque vocês são luz, vocês creram em Jesus. Então, para que a coisa funcione, a gente tem que primeiro instalar o hábito. Isso não acontece automaticamente. Deus não chama irresponsáveis para a obra dele. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Isso é exercício da vontade. Eu preciso exercitar a minha vontade na direção da vontade de Deus. Por fim, Paulo chama nossa atenção para uma vida que seja proativa. Eu preciso tomar a iniciativa, eu preciso agir segundo aquilo que é a vontade de Deus. Enquanto as obras da luz produzem benefícios, as obras das trevas são chamadas de obras infrutíferas, ou infrutuosas, conforme algumas versões, ou seja, não tem nenhum resultado benéfico. Diante das obras das trevas, o crente, que é luz, não pode ser nem reativo e muito menos passivo. Eu não posso esperar que as coisas me atinjam para eu reagir. Eu preciso ser proativo. Eu preciso olhar para a palavra de Deus, para aquilo que Deus espera de mim. Eu preciso agir. Eu preciso fazer com que as coisas aconteçam. Eu não posso esperar a enchente chegar para depois eu tirar o barro de dentro de casa. Preciso ser proativo. Eu já sei que vai chover. Então a gente precisa agir. Então, como é que a gente faz isso, né? O texto chama a nossa atenção, não contribuindo de forma nenhuma, nem ativa e nem passivamente, para que o mal aconteça. O texto diz: não sejam cúmplices dessas obras. Aquilo que os incrédulos fazem, as coisas que eles dizem, as coisas que eles praticam, a imoralidade na qual eles estão imersos, comprometidos, até falar sobre elas é vergonhoso, é o que Paulo diz. Então, não sejam cúmplices dessas obras, não contribuam com elas. Aquilo que está errado precisa ser acusado como errado. Irmãos, nós como crentes em Jesus Cristo não precisamos estar com o dedo apontando para as pessoas e dizer assim: você está errado, você está errado. Mas eu preciso, diante do erro, me posicionar. Eu não participo disso. Porque quando eu me posiciono, quando eu digo eu não tomo parte nesse tipo de ação, eu não tomo parte nesse tipo de piada, eu não tomo parte nesse tipo de negócio, eu não tomo parte nesse tipo de diversão, eu não tomo parte nas atividades desenvolvidas nesse tipo de ambiente. Quando eu me posiciono, então eu revelo a quem eu pertenço. Eu não preciso acusar ninguém. O crente não foi chamado para ser acusador, mas a gente precisa mostrar quem a gente é, a quem a gente serve, quais são os nossos valores, porque isso produz reflexão. Então, primeiro, não contribuindo, nem ativa nem passivamente para as coisas erradas. Segundo, desmascarando o mal que muitas vezes se disfarça e tenta se passar pelo bem. Paulo diz: reprove essas obras, não só não sejam cúmplices delas, mas reprovem essas obras, e isso está errado. Aborto está errado, sexo antes do casamento está errado, tentar levar vantagem defraudando os outros está errado, sonegar imposto está errado, falar palavrão está errado. É isso, é apontar o pecado e dizer: não, isso está errado, eu não participo disso, porque isso está contrário àquilo que Deus quer para a minha vida e para a vida da sociedade. Por fim, Paulo diz que precisamos nos posicionar sendo veículos de transformação. Verso 13: mas todas essas coisas, sendo condenadas, se manifestam pela luz, pois tudo o que se manifesta é luz, pois a luz que desmascara tem o poder evangelístico.
É interessante isso, né? De vez em quando a gente ouve umas histórias assim de policiais militares do bem, né? Eu conheci um casal que veio do Recife, congregou conosco lá em Valença, e o irmão do Ibrahim, né, que era o rapaz, o pai dessa família, ele era policial militar. E aí ele foi, logo assim que ele iniciou, né, o trabalho dele, ele estava trabalhando com uma equipe, um grupo de policiais, e eram policiais corruptos. E aí, o que acontece? Quando, né, tiveram uma situação em que se apropriaram devidamente de um valor, e aí vai dividir com o pessoal. Ele disse: não, eu não quero isso. Aí olham para ele: como assim você não quer? Você não pode não querer. Por quê? Porque se todo mundo está na mesma sujeira, está todo mundo tranquilo. Agora, se alguém não se suja, os outros se sentem muito sujos. E aí, aquele que não está sujo, ele chama atenção. Ele deixou a polícia militar lá em Recife, foi fazer outra coisa. Então, o nosso posicionamento, ele incomoda, mas ele é evangelístico, porque as pessoas que nos veem agindo de forma diferente e sabem que nós somos servos de Deus, eles param para pensar: espera aí, se alguém está agindo de forma diferente, significa que, se não existir Deus, e um colega meu de faculdade uma vez disse isso, ele disse para mim assim: vem cá, você não bebe, você não fuma, você não sai para as farras por causa de Deus. E se Deus, quando você morrer, você descobrir que Deus não existe, ou que não existe nada desse negócio de moralidade? Aí eu disse para ele: bom, se eu descobrir que nada disso era preciso, que não precisava essa moralidade toda, eu vivi mais saudável, porque eu não fumei, não bebi, não gastei minha vida com as farras, e vou estar vivendo a vida eterna, junto com você. Agora, e se a gente descobrir depois que morrer, que esse Deus existe mesmo, que essas coisas que estão na Bíblia, todas são verdadeiras? Como é que você vai ficar? Aí ele olhou para mim e falou assim: e aí eu vou estar lascado, né? Claro que ele não usou essa palavra, né? Mas a gente usa essa porque nós somos crentes. Então, irmãos, quando a gente se compromete com viver santo, a gente faz quem está do nosso lado repensar. A luz revela aquilo que está escondido. A luz traz e evidencia aquilo que está escondido nas trevas. A luz de uma alma pode transformar em luz outra alma. Deus não tem outro plano, o plano dele é esse. Eu e você somos luz, porque um dia nós entregamos a nossa vida àquele que é luz. Então agora a Bíblia diz: você precisa viver como filho da luz, precisa permitir que essa luz brilhe através de você. A luz já está em você, você precisa permitir que ela brilhe através de você. Talvez muitas pessoas que odeiam a luz, que querem ver nas trevas, fujam de você, persigam você, mas alguns desejarão essa luz, e a luz que está na sua alma ateará a mesma luz em outras almas, para a glória do nosso Deus. Esse é o plano, que Deus nos use, primeiro para a alegria dEle, para a proclamação do Evangelho dEle, para a glorificação do nome dEle, para que o mundo saiba que Ele é luz, e segundo, para que, comunicando essa luz, outras pessoas tenham oportunidade válida de abrir o seu coração e de aceitar Jesus como Salvador. Amém? Coloque-se de pé, vamos orar ao nosso Deus. Santo Deus e Pai que está nos céus, pedimos ao Senhor que abra o nosso entendimento, porque quando lemos textos como esse, nós entendemos que não é difícil a gente compreender a Tua vontade, não é difícil a gente saber, pela leitura da Tua palavra,
o que o Senhor espera de nós. Então, Senhor, talvez a questão não esteja em entender o que está escrito, talvez a questão esteja em estarmos sendo tão seduzidos pela necessidade do aplauso, da aceitação, que a gente tente enxergar ou torcer a tua palavra, para que ela diga algo mais leve, algo que não exija tanta diferença na nossa vida. Então tem misericórdia de nós, Senhor, e move o teu Espírito em nós, nos incomodando com aquilo que te incomoda, nos entristecendo com aquilo que te entristece, para que a gente se comprometa com essa busca pela santificação, com essa vida transformada, a partir das nossas palavras, a partir das nossas ações, e que cada vez que a gente errar, que a gente se permita ser tocado, espetado pelo teu Espírito Santo, e a gente se permita sentir essa dor que nos leve ao arrependimento, para que a gente mude de vida, Senhor. Ajuda-nos a experimentar a alegria da obediência, ajuda-nos a experimentar a alegria do quebrantamento, a alegria da submissão, a alegria do negarmos a nós mesmos, a alegria do ajustarmos a nossa vida num caminho reto de santificação, para que essa alegria então experimentada seja algo que a gente não queira mais deixar de sentir, e que o resultado disso sejam vidas que tragam luz para esse mundo, para que onde nós estivermos, as trevas tenham que recuar, onde nós estivermos, os teus valores sejam revelados, e então as pessoas sejam transformadas para a glória do teu nome. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a sermos melhores, ajuda-nos a querermos ser melhores, em nome de Jesus.